E a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, na primeira parte, um pouco atabalhoada aí pelos erros com as máquinas, falamos sobre o programa de investigação geotécnica e começamos a falar também do perfil geológico geotécnico, todas as sondagens, enfim, definição de camadas, coleta de amostras, e já estávamos entrando nos ensaios. Continuamos amanhã. E aqui, falando do nosso mini treinamento voltado ao manual administrativo, né, do sistema Dynamis. Bom, primeiro, mostrar que, na verdade, nós estamos fazendo um treinamento. E também estamos sendo treinados, né? Não só a como apresentar isso para os senhores, mas como sensibilizar os senhores da importância disso para o empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista. E na parte mais administrativa, saindo da temática, né, nós falamos ontem do core business e toda uma itemização dinâmica que a gente tem no nosso sistema de, de administração. Na verdade, o core business, né, como falamos ontem, eu reforçar porque é fundamental, é o coração do nosso negócio, é o mesmo coração de Jesus Cristo. Não podia ser diferente, porque, como cristão, o que o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, espiritualmente falando, o que ele fala aos 12 anos, cerca de 2.000 anos atrás, ele dizia que, e está escrito na Bíblia, que cabia a ele a cuidar dos negócios do Pai. Portanto, como filho de Deus, também o que cabe é cuidar dos negócios do Pai. No plano horizontal, o que cabe para o filho é cuidar dos negócios do Pai, em mais de semelhança à, à Bíblia, enfim, ao objetivo de Deus com a criação do homem. O problema é que o inimigo ataca, tanto que os filhos muitas vezes se rebelam contra o pai, né? E então eu vou dar alguns testemunhos aqui hoje, alguma revelação sobre coisas que eu tenho que testemunhar sobre a, a minha vida, sobre o meu trabalho. Porque tudo que um cristão verdadeiro faz, em tudo que ele faz, dá glória a Deus. E infelizmente o mundo nos distrai disso, como me distrai a mim, distrai a todo mundo, né? E a gente tem que ficar exatamente criando uma academia, criando algumas situações que a gente possa estar toda hora lembrando, dando culto a Deus, né? Culto ao Pai, respeito ao Pai, obediência ao Pai. E isso acontece com o homem que é contaminado por causa de Adão lá no Éden, né? O homem natural, ele só pode nascer para a vida espiritual se ele nascer naquela cruz com a ressurreição de Cristo, estar espiritualmente em Cristo e Cristo estar na gente, ou seja, naquele que nasceu de novo. Tá? Então, vamos falar alguma coisa de revelação. Destaco a revelação na Dynamis de Engenharia Geotécnica através ou no empreendedorismo cristão verdadeiro. Cristão, verdade, eu ponho verdadeiro, mas aí está escrito cristão, em engenharia geotécnica, para avivar jovens ao novo nascimento em Cristo através do culto racional. Então, esse é uma testemunho que tanto a empresa Dynamis como a academia, que foca no empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, é avivar jovens. Quando falar jovens aí, é, é, é homem e mulher, né? É jovem no sentido natural e é jovem no sentido também espiritual. Porque uma pessoa pode nascer de novo com 70 anos, na hora da morte, né? Pode ter a unção do Espírito Santo, crer em Deus, né? E aí passar para a vida eterna, né? Inclusive, tem muitos filmes que abordam na extrema unção e tal, mas na verdade é uma escolha da pessoa escolher crer em Cristo, viver em Cristo, né? Então, esse avivar jovens é o objetivo da academia e de todo o meu trabalho. E todo cristão, ele tem essa obrigação com Jesus Cristo
que diz para ir aos cantos, quatro cantos, a todo mundo, pregar o evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que qualquer cristão deve fazer. Não devemos ficar, vamos dizer assim, encabulados de falar de Deus, né? Ao contrário, nós temos um dever, porque o cristão verdadeiro, ele é conduzido, ele é governado pelo Espírito Santo, né? Não quer dizer que ele seja perfeito. Não, o cristão verdadeiro sabe que ele está em processo de perfeição, vamos dizer assim, né? Ele está em processo de metanoia, metamorfose, de santificação, de purificação. Tem um monte de palavras dizendo que o cristão verdadeiro está em processo. Não é que ele está em processo. Mas tem que haver um novo nascimento. Bom, o empreendedorismo cristão é vivencial. A vida cristã é vivencial. Então, Deus criou as situações que nós vivemos e todas elas, Deus está no controle, mas com qual objetivo? Né? De dar tudo certo para nós? Na nossa cabeça natural, não. Mas na cabeça espiritual, sim. Ou seja, quando eu sou ser humano e só vivo no horizontal, eu entendo que as minhas adversidades, circunstâncias más, são que eu estou levando uma vida ruim. Agora, quando eu sou filho de Deus, as adversidades, elas têm um objetivo de me treinar para a vida espiritual, para ver um amadurecimento na vida espiritual. Então, tem muita gente que olha para nós e olha para a empresa e fala: ó, tá vendo? Ele está fazendo tudo errado. Ele está tá destruindo, né? Ele está decadente, está degradando. Mas não é. Porque então, se fosse Jesus Cristo na cruz também, ele estava decadente, ele apanhou, ele sofreu as coisas para Jesus Cristo, ele veio para falar da vida dele, que é o reino dele, e as pessoas atacaram aquele a ponto de pregá-lo na cruz. Então, a pessoa precisa entender a mentalidade da vida horizontal, da vida natural, que eu falo plano horizontal, o plano da hipocrisia, né? E o plano vertical, que é o espiritual. São duas realidades, né? Quem está no plano vertical percebe o plano horizontal, mas quem está no plano horizontal, se não sair e vivificar o espírito, não consegue compreender o plano vertical, né? Então, empreendedores cristãos é vivencial. Todo dia eu estou tomando pancada, né? Eu falo pancada, né? E todo dia o Espírito Santo está puxando minha orelha. Porque de um lado o mundo tem circunstâncias ruins que eu tenho que atravessar, que é o carregar a cruz, e do outro lado o Espírito Santo, quando me manda fazer uma coisa, se eu falho na obediência a ele, ele vem e me corrige. Por isso que o coração de um cristão verdadeiro é aquebrantado. Ele sempre está num sentimento de arrepender-se da coisa que fez errado, ver com tristeza as pessoas que só conseguem enxergar o plano horizontal. Bom, isso requer atitude, né? Eu acho que essa história de atitude eu vejo pessoas que vão, por exemplo, à reunião, que eu tenho reunião praticamente o dia todo, né? E elas não falam, elas não tomam atitude, elas não conversam. E se alguma coisa não sair de acordo com a vontade delas, elas jogam a toalha. Isso não é uma atitude que eu entenda que possa ser de governo do Espírito Santo, né? Então nós temos que ter atitude. Atitude não é xingar, atitude não é brigar, atitude é dialogar, é se relacionar. Como qualquer pessoa tem que se relacionar com o Espírito Santo, que não fala por voz e nem não fala porque ele escolhe não falar. E ele não vê com os olhos humanos, mas você tem a revelação, que é exatamente o que eu estou falando, estou testemunhando revelações. Eu tenho atitude, muitas delas estão erradas, e o Espírito Santo vai me chamar a atenção, e outras estão corretas, mas o mundo vai rejeitar. O foco é em Cristo, é o culto racional, é 24 horas, é o tempo todo, né? Cristo é o nosso cabeça. Então é muito claro na Bíblia, se Cristo é o cabeça, é Ele que está comandando o meu caminho. E essa afinação com Ele cresce a cada dia em função exatamente desse relacionamento com o Espírito Santo. Isso requer obediência a Deus, evidentemente, através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo e da liderança delegada. Essa delegada aí, né, é um erro que eu cometei muito.
eu não podia ter delegado do jeito que eu deleguei de uma forma errada. O que significa dynamis? No grego, a raiz da palavra dunamis é dynamos, que significa o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação dinamite ou dinâmica. Bom, tem muito a ver com a minha personalidade, me chamaram a atenção disso há muito tempo atrás, e eu estou aqui então testemunhando. Acabou o nosso tempo de hoje e eu vou passar para a terceira parte. Tá?